Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, corações serão quebrados e haverá muito choro nos comentários. Mas eu peço que, por favor, se alguém conseguir me refutar nos pontos que eu vou apresentar nesses vídeos, por favor, grave o meu vídeo, me refute e coloque no YouTube, beleza? Então, o processo é bem simples, não precisa ficar chorando nos comentários. É só você gravar um react do meu vídeo, refutar cada ponto do que eu vou falar e sobe aí no seu canal para você conquistar o coração das pessoas, beleza? Bom, lembrando que o que eu falo aqui no meu canal é só a minha perspectiva de vida e é só a minha opinião. Mas é claro, eu sempre estarei aberto a trocar de opinião, caso você possa me refutar e mostrar que eu estou errado. Dito isso, vamos para o contexto do vídeo. Na semana passada, eu estava respondendo as perguntas aqui dos inscritos do canal, e é um quadro que eu gostei, eu vou continuar fazendo. E das várias perguntas que eu respondi naquele vídeo, eu falei uma sobre concurso público, que eu achava que concurso público era fraude e que o funcionário público, na verdade, ele é só um escravo gold. Só que naquele vídeo eu mostrei os meus pontos de uma maneira clara, porque eu estava respondendo ali a dúvida de um inscrito, obviamente. Não era um vídeo dedicado somente a esse tema. Bom, e é claro, como eu coloquei concurso público no Brasil é igual escravo gold, eu já coloquei esse título sabendo que ia chamar muito a atenção das pessoas que fazem, que prestam concurso ou que são concursadas. Foi o que aconteceu. Elas chegaram aqui no canal e começaram a me atacar de diversas formas, com vários ad hominem, e falavam nos comentários que concurso público valia sim muito a pena no Brasil e que eu estava falando merda. Bom, então nesse vídeo aqui, eu peguei um comentário que possui mais argumentos sobre o tema e vou refutar esse comentário ponto a ponto. E é claro, como eu disse, se você puder me refutar em cada um desses micropontos, por favor, faça um vídeo sobre isso e eu vou adorar saber a sua opinião. Então vamos lá, pessoal. O comentário em questão é esse aqui, ó. Como você pode ver, mesmo no canal aqui, a maioria das pessoas sendo anti-Estado e libertárias, o YouTube ele entrega muito bem os vídeos baseados no título. Olha que legal. Então esse vídeo teve muito concurseiro, muito funça que veio aqui comentar. E você pode ver que mesmo no meu canal, teve 69 comentários positivos a favor da opinião do cara. Vamos ver o que ele escreveu. Ser escravo gold em uma escala 4x3 e salários acima de 8K sem ninguém pressionando ou ameaçando te mandar embora é vida. O país pode quebrar e você vai ficar sem receber. Meu amigo, até a água bater na minha bunda, ela já afogou muita gente antes. Então entenda que vivemos em uma pirâmide social. E quanto mais baixo você estiver, mais risco você corre. Bom, essa aqui é a opinião do cara que acha bom ser funcionário público. É claro, ele tem a vivência dele, tem a experiência dele, mas aqui eu vou refutar cada ponto desse comentário. Bom, vamos para o que interessa, os pontos importantes do que ele falou. Primeira coisa, escravo gold. Por que eu falo que o funcionário público é um escravo gold? Ele é um escravo gold, pois ele trabalha para a maior empresa, a maior e pior empresa do Brasil, que é o Estado. Tudo que o Estado tenta me oferecer é um lixo. Educação é um lixo, saúde é um lixo e segurança é um lixo. Existem pessoas que acham que o Estado deveria ser mínimo, que o Estado deveria fazer pequenas mudanças na sociedade. Entre elas, essas pessoas que acreditam em Estado mínimo sempre colocam educação, saúde e segurança. Agora, adivinha só o que o Brasil não tem? Educação, saúde e segurança. Ou seja, quando você trabalha para o Estado, você trabalha para a pior empresa do mundo, tá? Mas por que eu falo que o funcionário público é um escravo gold? Porque só você trabalhar na pior empresa do Brasil não te faz um escravo. O que te faz um escravo é o fato de que, enquanto você está tentando entrar no funcionarismo público, ou depois que você já passou no funcionarismo público, você tem uma tendência de achar que o Estado é bom. É aquela conta básica simples. Se você trabalha para o Estado, você quer que o Estado aumenta ou diminua? Se você trabalha para o Estado, você quer que o Estado aumente, afinal o seu dinheiro vem do Estado. Você acaba se tornando escravo daquele sistema que escraviza as pessoas. Você é o escravo gold, tá? Na época da escravidão, existiam negros e eram donos de escravo. Então você seria esse cara, entendeu? Você ainda é escravo, só que você é um escravo gold. Você tem ali uma reputação a mais no sistema. Você não deixou de ser escravo porque você ainda está trabalhando para o Leviatã, para a entidade maligna, mas você tem um status a mais. Então é daí que vem escravo gold. Acho que agora deu para entender. Bom, sobre tudo isso,
você é um escravo gold, pois você está acima da população brasileira. Você trabalha na pior empresa do Brasil. E tudo que essa empresa da qual você trabalha me oferece é um lixo, como saúde, segurança e educação. Esse é um ponto que você pode me refutar? Eu acho que não. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que o cara comentou é o seguinte: escala 4x3, sem ninguém pressionando ou ameaçando te mandar embora. Ele acha que isso tá uma maravilha, ele acha que isso é muito bom. De fato, se você é um vagabundo em potencial, se você é um desocupado e um preguiçoso, se você é aquele cara que só faz peso na terra, realmente esse estilo de vida é satisfatório pra você. Você pode fazer o mínimo, você pode ser um merda, você pode fazer um trabalho lixo e mesmo assim o seu trabalho tá garantido, pois o governo rouba o dinheiro da população e te entrega, mesmo você não sendo produtivo. E aqui você pode falar: poxa, mas eu sou um funcionário público produtivo. Beleza, existem funcionários públicos produtivos, só que eles não precisam ser produtivos. Eles só são produtivos por uma questão ética, mas eles não são obrigados a serem produtivos. Eles podem ser funcionários de merda e mesmo assim estão com um trabalho garantido. E nem me venha falar de que, tem meta, tem isso e aquilo. Porra nenhuma. Todo mundo sabe que uma vez que você passa na prova, você não sai mais. É muito difícil um funcionário público sair. Dito isso, essa aqui é uma verdade. E você pode me refutar? Não. Esse é o segundo ponto. Bom, terceiro ponto. Um salário de R$8.000. A verdade é que a maioria dos trabalhos públicos ganha entre 3 a 5 mil reais. Mas vamos supor aqui que hoje todo funcionário público vai ganhar 10 mil reais, tá? Vamos supor que hoje todo funcionário público vai ganhar 10 mil reais. Eu já tô jogando bem pra cima, que é pra você entender a realidade da merda que você tá falando. O seu salário não reajusta com a inflação. É isso que as pessoas não entendem. Não existe estabilidade financeira no serviço público, porque o seu salário não reajusta com a inflação. E se você me falar que a inflação do Brasil é o IPCA, cara, não tenho o que falar pra você. Se você acredita que a inflação no Brasil é menos de 5% ao ano, aí a gente não consegue nem debater. Tá? A inflação no Brasil é no mínimo 16, 17%. Só que a cada ano o preço das coisas só aumenta. O seu salário não está aumentando conforme o governo imprime dinheiro. Tá? Então, seu salário não está sendo reajustado com a real inflação. É por isso que anos atrás ganhar 10 mil reais, você era praticamente rico. Hoje em dia, você ganha 10 mil reais, você ainda é pobre. Essa é a verdade. E é isso que as pessoas não conseguem entender. E calma, eu ainda vou falar de dinheiro nesse vídeo. Calma, não vou fazer propaganda, não vou vender curso, nem nada disso. Mas eu vou te mostrar o quanto isso aqui é perigoso para um funcionário público, para uma pessoa que tem estabilidade, entre aspas. Bom, quem consegue aumentos de 20%, 40%, 100% no ano é só a nata, só políticos. Escravo Gold não tem essas regalias, cara. Você não tem auxílio paletó. Você entende isso? Ou você não consegue entender? Nesse jogo de xadrez, você é o peão. Você não é o bispo, você não é o cavalo, você não é a torre, você é o peão. O rei consegue um reajuste conforme a inflação. Por que será que para os políticos o reajuste é de 20, 30, 40% e o seu é de 3%, 2%, 5%? É óbvio, porque eles sabem qual é a real inflação. Quem não sabe é você. Bom, outra coisa. As pessoas estão estudando anos para ser funcionário público na Venezuela e na Argentina? Não. Por quê? Porque não adianta ser funcionário público para quem ganha em moeda fraca. Você não tem estabilidade financeira. Você pode até ter um salário alto nominal. Por exemplo, um funcionário público pode ganhar, sei lá, 1 milhão de pesos argentinos. Só que quando você vai ver na prática, você fala, pô, o cara tem 1 milhão de pesos argentinos exercendo um cargo público. Só que você vai ver 1 milhão de pesos argentinos é 300 reais. O que adianta ser milionário na Argentina? Você entende? Porque os números na tela não significam nada. O que vale é uma coisa chamada poder de compra. Poder de compra. Se o seu salário não reajusta conforme a real inflação, você não tem poder de compra. É por isso que ser médico em Cuba
é pior do que ser caixa de supermercado no Brasil. Você pode me refutar em relação a esse comentário que eu fiz? Novamente, você não pode me refutar. Porque essas coisas são fato, cara. Essas coisas são fato. Você até pode ignorar os fatos, mas você vai ter que lidar com essas consequências. O outro argumento foi: até a água bater na minha bunda, ela já afogou muita gente antes. Esse é um bom argumento, só que é o seguinte: é mentira. Quando a hiperinflação chegar, eu tô avisando, a hiperinflação vai chegar. Ela vai chegar. Quando ela chegar, eu vou esse youtuberzinho que vocês estão vendo aqui, tá? Esse youtuberzinho. Eu vou reajustar o valor dos meus serviços e produtos conforme a inflação. Se eu vejo que os produtos na prateleira do supermercado eles estão subindo 30%, ora, as minhas publicidades, tudo que eu vendo, tudo que eu ganho, eu vou subir o valor conforme eu estou vendo o preço. Se está subindo tudo 30%, eu aumento o valor de tudo 30%. E assim eu consigo sobreviver. O pedreiro faz a mesma coisa. Se o pedreiro vê que as coisas estão ficando 50% mais caras, o que o pedreiro faz? Ele cobra 50% a mais de você. O dono de supermercado também faz isso. Ele aumenta os preços na prateleira. E o funcionário público? Ele faz o quê? O funcionário público mama. Por quê? Porque quem aumenta o salário dele, que é fixo, a tal estabilidade, quem aumenta isso é o próprio Estado. O próprio vilão que causa a hiperinflação é o cara que não aumenta o seu salário conforme a inflação que ele causa, tá ligado? É por isso que tu é escravo, porra. Você pode me refutar quanto a isso? Obviamente, não, porque não tem como refutar coisas que são reais. E qualquer idiota que caiu nesse vídeo aqui do nada consegue ver que eu tô falando a verdade. Porque as pessoas conseguem observar o valor dos preços na prateleira e o próprio salário. Outra coisa, vivemos em uma pirâmide social, e quanto mais baixo você estiver, mais risco você corre. Cara, esse é o único argumento que eu concordo. Quanto mais baixo na pirâmide social você tiver, mais risco você corre. Mas qual que é a diferença aqui entre os meus e os seus? A diferença entre os meus é que eu não acho que vale a pena eu fazer parte do problema. Já você pensa da seguinte forma: vale a pena eu me juntar com os mafiosos que roubam da população para eu ter minhas coisas, mesmo que isso seja imoral. Quando você fala que vale a pena participar do roubo legalizado, se juntar com os mafiosos, porque assim você se tornará um escravo gold, beleza. Isso realmente faz sentido, você realmente estará acima de muitos, só que moralmente você é inferior. Você é moralmente inferior a qualquer cara que trabalha no pior trabalho do Brasil. Sei lá, se o cara trabalha como empacotador de supermercado, aquele cara é moralmente superior a você. Porque ele não faz parte do problema e você faz. Isso é um problema moral. Mas realmente, nesse argumento você tá certo. Você faz parte do problema. E aqui o argumento é moral, mas moralmente falando, você é capaz de me refutar nisso? Não. Resumo da ópera. O Estado conseguiu o que ele tanto queria. Milhares de pessoas desiludidas com a CLT que o próprio criou e impedidas de empreender em negócios físicos, pois é praticamente impossível você ter lucro numa operação física hoje. Ou seja, o Estado destruiu o empreendedorismo, o Estado destruiu a relação de funcionário com o empregador, criando a CLT, e hoje em dia só existe uma opção. Qual que é a opção? Ser cadelinha do Estado. A única opção hoje em dia, na cabeça dessas pessoas, é fazer parte do problema. Ou seja, essas pessoas são moralmente inferiores. O funcionário público é moralmente inferior. Mas dito isso, ainda existe um caminho, que é o que eu falo aqui no canal. Você ainda pode prestar serviços ou trabalhar no digital. Você pode prestar serviços como ser pedreiro, jardineiro, trabalhar com refrigeração, conserto de celular. Tá? Você pode fazer tudo isso. Inclusive, veja o vídeo do Johan, e eu ainda vou falar do Johan nesse canal. Afinal, o Johan é dos meus. Vai lá ver o vídeo do Johan sobre Senai Pio. Tá? Qualquer pessoa que faz Senai Pio é moralmente superior a qualquer funcionário público. Você tem a prestação de serviço e você também tem os trabalhos digitais, edição de vídeo, criação de conteúdo e qualquer outro tipo de trabalho que você faça pela internet, tá? Essas são as duas únicas coisas que eu faria. Hoje em dia, inclusive, eu faço uma delas, beleza?
Eu poderia estar prestando para concurso público? Poderia, eu tenho diploma. Eu tenho diploma de curso superior. Mas por que eu não faço? Porque eu acho moralmente errado. Beleza? Se você não tem nenhum problema com tudo isso que eu falei, se você acha que vale a pena, cara, tá tranquilo. Aqui no meu canal eu só dou a minha opinião. Se você ficou bravo, é porque de alguma forma o que eu falei é verdade e te incomodou. O cara irrelevante não é xingado por ninguém. Ninguém tem raiva do irrelevante. Ninguém tem raiva de quem fala algo que não faz sentido. Se você ficou magoado de alguma forma é porque talvez eu tenha razão. Mas eu faço um desafio com você. Esse vídeo, quem é meu inscrito, quem gosta aqui do canal, por favor, poste esse vídeo em todas as plataformas, tá? Eu não tenho conta em outras redes sociais, eu não tenho outras redes sociais. Mas você é livre pra postar esse vídeo em todas as plataformas, até no grupo do tiozinho do Bolsonaro lá do Facebook, vai lá e posta esse vídeo. Eu faço aqui uma aposta. Funcionários públicos, voltem daqui a 15 anos. Vamos ver quem tinha razão. Vocês têm 15 anos, eu deixo esse vídeo na internet. Daqui a 15 anos a gente volta aqui e a gente vai ver se teve hiperinflação. Nós vamos ver também se ainda existem pessoas querendo ser funcionário público. Nós vamos ver se os trabalhos como funcionário público ainda têm estabilidade. A gente vai ver, eu faço essa aposta com vocês. Voltem daqui a 15 anos, certo? Bom, se você acredita que tem estabilidade, certamente não é um problema para você. Agora tem outro ponto interessante que também foi um comentário daquele vídeo. É o seguinte. Não, antes a gente tem que parar pra mostrar uma coisinha. Olha que engraçado, o Ryan Santos também respondeu uma pergunta no canal dele esses dias sobre estabilidade do funcionário público. Olha o que ele respondeu. 2026, programador sem filhos, não sei falar inglês, ganhando média 12, 15 mil mensal. Cansado da volatilidade do mercado, incertezas, depender de gente para ter emprego e salário. Ô irmão, você está cansado de ser homem? Corta o seu peru na Tailândia e começa a frequentar puteiro e dar a sua buceta fake. Assiste o podcast do Monark e vê o que ele tem a dizer sobre as pessoas que cortam o pau fora. Irmão, o que você descreveu na primeira frase, nada menos que é a realidade de um homem. Lidar com volatilidade no mercado, lidar com incerteza, depender de gente. Isso é ser homem, é ser adulto. Você acha que eu não lido com volatilidade no mercado? Eu, um cara que ganhava 2 milhões há 4, 5 anos atrás, eu ganhava 2 milhões por mês. Tá? Não ganho mais 2 milhões por mês. Tem mês aí que eu não ganho nada. Tem mês que eu ganho dinheiro negativo, porque as ações andam para trás, e aí eu ainda tenho que pagar imposto em cima. Enfim. Mas qual que é o sentido da coisa que o Ryan respondeu aqui? O sentido é claro. As pessoas, elas preferem o caminho mais fácil, o caminho mais estável, mesmo que esse caminho seja imoral, ou mesmo que ele seja pior. Pra mim, o caminho de funcionário público, sim, eu nem julgo o cara que acha, pô, eu vou me dar bem, eu vou ser funcionário. Cara, beleza, tá tranquilo. Só que não é melhor. Simplesmente não é melhor do que trabalhar com volatilidade, do que trabalhar sendo produtivo, prestando serviço. Não é melhor. E algumas pessoas até comentaram no vídeo falando que ganhavam mais do que eu. O cara ganhava 6 mil reais e falou que ganhava mais do que eu. Cara, você quer ver quanto eu ganho? Entra no meu outro canal, YouTube Sem Mimimi. Tem um mês lá que eu mostro uma print de um mês onde eu ganhei 58 mil reais. E nem foi o meu melhor mês. E aqui na internet, há 2 anos na internet, 2 anos trabalhando com a internet, eu nunca ganhei menos de 30 mil reais por mês. Nunca. Então, cara, baixa a bola. Funcionarismo público não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Talvez seja na sua visão. Mas você pode ter certeza que enquanto você está estudando para ser funcionário público, tem um idiota de, sei lá, 16 anos fazendo dancinha no TikTok e ganhando muito mais dinheiro do que você vai ganhar nos seus primeiros 5 anos como funcionário público. Essa é a realidade. O jogo mudou. Infelizmente, o jogo mudou. Tá? Essa é a realidade. Até porque eu tenho certeza que se você é funcionário público, você assiste criadores de conteúdo que falam sobre concurso público. Sabe quem ganha muito dinheiro com concurso público? Quem cria conteúdo sobre concurso público. Sabe quem ganha muito dinheiro com concurso público? Estratégia Concurso.
Sabe quem ganha muito dinheiro com concurso público? Sabe qual é o melhor trabalho do serviço público? O melhor trabalho do serviço público é você passar em primeiro, ou em décimo, ou numa boa posição num concurso, e depois ir pra internet e criar um Instagram e YouTube ensinando as pessoas a passar em primeiro lugar no concurso. É isso que dá dinheiro, não é trabalhar pro Estado, cara. Mas vocês são inocentes demais. E o que eu tô falando, cara, você pode pesquisar aí o tanto de canal que tem sobre concurso público. E os caras estão bombando de visualizações. E eles trabalham de funcionário público? Porra nenhuma, velho. Eles são youtubers, caralho. Eles são youtubers. Então como é que eu vou levar a sério essa gente? Novamente, se você puder me refutar, me refute. Enfim. Continuando. O Brau, na moral, mandou aqui a seguinte pergunta que é muito complementar ao que a gente tá falando. E é: Lucas, concordo completamente com o libertarianismo e as ideias, mas ainda tenho uma dúvida. Como ser libertário sabendo que o mundo ainda continuará sendo socialista? Nenhum país vai abrir mão do seu território para alguns revolucionários que pedem livre mercado. Isso é verdade, tá? Isso nunca vai acontecer. O libertarianismo é só ter a sua própria liberdade e Bitcoin. Porque se continua sendo ilegal fazer transações independentes, como vou ser livre? É exatamente isso. É exatamente isso. Esse cara aqui, eu não sei a idade dele, eu não sei o que ele faz, só que ele tá com um pensamento correto, um pensamento que está alinhado à liberdade. Vou explicar o porquê disso. Você não precisa estar em um ambiente livre para ser libertário, para pregar os valores da liberdade. O Brasil não será, nunca, o Brasil nunca será libertário. O Brasil nunca será anarcocapitalista. Ele nunca será. Mas se o Brasil nunca será anarcocapitalista, por que eu, Lucas, me sinto livre? Por quê? Porque tantos outros como eu se sentem livres. Então, é disso que a gente vai falar. Você precisa construir a sua própria liberdade. Como que você constrói a sua liberdade? Existe um caminho muito simples. E muitas pessoas, principalmente no último ano, muitas pessoas escolheram, que é mudar para países mais livres. Exemplo, que está bombando agora, Paraguai. Outro que também está bombando, Portugal. Então existem pessoas que simplesmente querem mais liberdade. E o que elas fazem? Elas saem do Brasil. Tá? Uma outra forma de fazer isso é tirando o seu dinheiro da Bolsa de Valores do Brasil. Pessoas que têm muito dinheiro e não querem ficar pagando impostos abusivos, sustentando a máquina pública, simplesmente pegam o seu dinheiro e colocam em um outro país. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Num podcast, há mais ou menos um ano atrás, o Luan, do canal Mirar Invest, que é um canal bom pra caramba, inclusive eu sou inscrito dele, até no meu canal secundário, ele fez uma pergunta. Aqui eu não tô julgando, tá, a índole das pessoas, nem nada disso. Eu só estou mostrando fatos, tá? O Luan, você pode assistir esse podcast na íntegra, tá? Esse aqui é um corte. Mas ele perguntou sobre os juros negativos e a opinião do Gêmeos sobre isso. Aí eu vou deixar um trechinho para que vocês vejam o posicionamento dos Gêmeos sobre a coisa. Olha aqui. Inflação, mesmo que seja superior ao investimento ali que a gente consegue tradicionalmente. E outro ponto que eu vejo também é o seguinte, que no final das contas, se ele considera que a inflação é de 20% ao ano e que tá tudo uma porcaria, são as empresas que são capazes de repassar essa inflação e continuar crescendo. Então, por que não seria viável, seria uma porcaria investir em empresa, sendo que ela vai repassar isso, né? Por que seria viável investir em empresas, sendo que ela vai repassar isso? Ou seja, ele está dizendo que mesmo se a inflação for 20%, não tem problema, porque você está investindo numa empresa e ela vai repassar isso para você. Ou seja, você não vai perder nada por estar investindo em empresas. Aqui, no caso, falando em empresas do Brasil, porque eles estão falando de 20% ao ano de inflação, que é o agregado monetário M2. Dito isso, isso aqui é de um ano atrás, tá, pessoal? Vamos ver o discurso hoje em dia. O IF já começou logo no primeiro mês. Exatamente, Inclusive pra você que não quer investir somente no Brasil, quer investir também no exterior e também ter um passo a passo pra não pagar IOF em remessa. Não pagar IOF na hora que você for gastar em dólar. Temos o nosso evento, o Colapso do Real, vai rolar no dia 28 de janeiro às 20 horas, onde você vai ter esse passo a passo, link da descrição, você vai colocar o seu nome e o WhatsApp pra entrar aí e ter acesso a essa Masterclass, né, Matheus? É que vida assim... Só voltando aqui na página de venda, o fim do real está mais próximo do que você imagina. O poder de compra do real. Eles estão falando do poder de compra do real. Aprenda a proteger seu patrimônio antes que a crise se torne irreversível. Enquanto muitos ignoram os sinais, uma minoria silenciosa está se blindando contra o colapso financeiro que pode marcar 2026. Ou seja, se
as empresas repassam esses 20% de inflação ao ano, por que diabos vocês estão vendendo curso de como blindar o patrimônio levando dinheiro pra fora do Brasil? Será que houve um despertar aqui dos gêmeos? Será que eles entenderam que não vale a pena investir em país de moeda fraca? É a pergunta que fica no ar. Ah, Lucas, como é que você sabe disso? Porque eu assisto tudo que os caras postam, porque eu gosto deles. Mas só fica a questão no ar. Só fica a questão no ar. Por que o discurso mudou? Não vale mais a pena investir no Brasil. Não vale investir em moeda fraca. Da mesma forma que não vale ter estabilidade de funcionarismo público em moeda bolivariana. Não faz sentido. Mas a parte legal é que o discurso do 38 e de outros influenciadores contaminou as redes. Porque a internet é uma máquina de verdades. Quando você joga uma verdade na internet, isso impacta muitas pessoas. E as pessoas estão tomando atitudes em relação a essas verdades. Então, que legal que eles estão ensinando a você tirar o dinheiro do Brasil. Super apoio. Inclusive, se você quiser aprender a fazer isso, vá lá e aprenda com eles a tirar o seu dinheiro do Brasil. E na minha visão, pelo menos eles estão melhores do que alguns influenciadores que comemoram quando o dinheiro do FGC é liberado. Afinal, investiram num banco que faliu. Pois é. Bom, o tempo mostra tudo, pessoas. O tempo mostra tudo. Então você pode tirar o seu dinheiro da Bolsa de Valores. Aí você para de contribuir com os parasitas. Outra coisa, você não precisa comprar milhares de imóveis no Brasil. Se você compra uma casa para você morar, já tá bom. Por que você vai querer ter 20 mil casas de aluguel? Sendo que você vai ter que pagar imposto sobre tudo isso. Vai ter um monte de dor de cabeça. Você pode só ter a sua casa. Se for no interior ainda, onde regularizando o seu terreno, o seu imóvel, você ainda paga menos impostos por ser imóvel rural, melhor ainda. Outra coisa, não comprando carros. Você só precisa de um carro, ou de uma moto, ou de um carro e de uma moto, mas você não precisa ter 10 carros. Fazer isso é pagar impostos voluntariamente. Quando você paga impostos voluntariamente, você faz coisas que estimulam você a pagar mais imposto. Você está repassando o dinheiro para os bandidos. Então, não invista em nada no Brasil. Não invista em nada. Tenha o mínimo que você precisa para sobreviver. Pague aqueles impostos que são involuntários. Isso que você é obrigado, não tem jeito. Tu vai comprar um pão, não tem como não pagar imposto. Pô, mas tu precisa comer o pão. Mas é aí que entra a voluntariedade. Que vai mostrar o seu caráter. Bom, então pague apenas os impostos que você é obrigado. Você não precisa pagar água. Tá? O serviço de água no Brasil é um lixo, você não é obrigado a pagar isso. Se você mora numa região mais afastada, você pode ter poço artesiano, você pode ter cisterna. Você não precisa pagar luz, você pode ter painel solar off-grid. Se você quiser, você pode ter também on-grid, você vai pagar muito menos luz do que estaria pagando. Você não precisa comprar alimentos industrializados, você pode aprender sobre permacultura urbana, aquaponia, hidroponia. A maioria dos alimentos você pode produzir. E é claro, pessoal, sempre vai ter aqueles alimentos que você vai ter que comprar no mercado. Sim, vai ter, mas beleza, mas isso você está sendo obrigado, entendeu? É totalmente diferente o imposto que eu sou obrigado a pagar e aquele imposto que eu vou lá, baixo minhas calças e falo, vem Estado, bate na minha bunda. Ter 2 carros é um desse, cara. Ter casas de aluguel é um desse. Comprar a bolsa de valores num país desse aqui é a mesma coisa. Você tá pedindo pra ser sodomizado. Outra coisa, tire o seu dinheiro dos bancos brasileiros. Tenha o mínimo possível no Brasil. Não é compre. Eu compro. Eu. Não tô falando pra você comprar, tô falando que é eu. Eu faço isso, eu. Por quê? Porque é melhor ter isso do que ter real. Certo? E o fato aqui, resposta direta aqui pro nosso amigo Brau, na moral, é o seguinte, amigo. Cada uma dessas atitudes, se você fizer cada uma dessas atitudes que eu tô falando aqui, tá? Que é ter um poço artesiano, um painel solar, morar mais afastado, só ter um carro, produzir um pouco do seu alimento, não é tudo, mas pelo menos uma grande parte. Irmão, essas coisas vão te deixar cada dia mais livre. Você tá construindo a sua própria realidade dentro da realidade merda que é o Brasil. Você não é obrigado a viver igual um idiota numa kitnet no centro de São Paulo.
Você não é obrigado a viver numa favela do Rio de Janeiro. Saia, construa sua própria realidade. O Rio de Janeiro é o melhor exemplo. Tem lugares lindos no interior. Mas o que a mídia te vende? O que o Estado te vende? Que para você ser bem-sucedido, você tem que fazer uma faculdade, tem que prestar um concurso, tem que trabalhar pro Estado, tem que trabalhar num banco. Isso é a ideia que te vende, mas isso não te dá liberdade. Essas coisas te tornam escravo. E o legal é que cada uma dessas atitudes não só vai te dar mais liberdade, como vai foder cada vez mais o Estado, porque ele precisa do seu dinheiro circulando. O Estado precisa de escravos. E quando o dinheiro começa a ir embora do Brasil, o que o Estado faz? Ele imprime mais dinheiro. E aí o problema de ser funcionário público, porque o seu salário não é reajustado conforme o Estado imprime dinheiro. Ou seja, você vai ser cada vez mais diluído. Cada vez mais diluído. E por consequências, as pessoas que não ficam com o real na mão, e tem, por exemplo, o Bitcoin, elas ficam cada vez mais ricas. Por quê? Porque o real é diluído e o Bitcoin não. Pelo contrário, o Bitcoin é cada vez mais escasso. Então imagina uma pessoa com R$1.000 em Bitcoin e uma pessoa com R$1.000 em real. Agora imagina essas duas pessoas daqui a 40 anos. Quanto o real vai ser diluído e quanto o Bitcoin vai ser valorizado? Certo? Então, quem tem BTC, quem vive esse estilo de vida, vai ficar rico, mas não vai ficar rico porque se matou de trabalhar, tá? Vai ficar rico porque poupou na moeda certa, enquanto as outras pessoas foram diluídas pelo Estado. E infelizmente eu tenho que falar isso, se você é funcionário público, o Bitcoin é seu maior pesadelo. Porque quanto mais as pessoas têm Bitcoin, mais elas estão tirando o peso do Estado das suas costas, tá? E menos dinheiro tem em circulação, o governo precisa imprimir mais, menos serviços são utilizados, menos dependência do Estado. E aí como fica o funcionário público? Então, é uma coisa que você tem que pensar. E é claro, essa aqui é a minha visão. E aí eu sou obrigado a responder o amigo aqui chamado William, não sei o sobrenome dele porque é bem estranho, mas ele mandou: mano, o Brasil tá tão merda, você sabe falar inglês, entende tanto, por que tu ainda não saiu daqui? Que eu saiba, você tá no meio do mato, né? É exatamente isso. Eu ainda não saí daqui porque eu construí a minha própria realidade. Eu tô em um lugar onde o Estado impacta menos na minha vida. Tá? Não é que eu tô completamente isolado. Não, é que eu tenho acesso à energia de graça. Eu tenho acesso à água. Eu posso produzir o meu alimento. Posso produzir hortaliças. Eu tenho um poço de peixe, eu tenho um tanque de peixes, então nunca vai faltar proteína no meu prato. Então, cada dia, o meu único trabalho é ser cada vez mais independente e livre. E se um dia o Estado impactar tanto na minha vida, onde eu não consiga ou não me sinta bem, eu simplesmente vendo tudo que eu tenho, coloco em Bitcoin, pego o pendrive e vazo do Brasil. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Porque eu não abro mão da minha liberdade. Então é por isso que o Brasil tá uma merda, mas mesmo assim eu não saio. Inclusive, porque eu não só moro no mato, eu tenho um trabalho que me permite morar no mato. Eu tenho um trabalho onde se eu tiver uma Starlink, pronto. Eu tenho um computador e uma Starlink, eu trabalho de qualquer lugar do mundo. Acabou. Você, como funcionário público, você pode trabalhar home office, você pode trabalhar do interior, você pode trabalhar de uma chácara? Dificilmente. Bom, outro ponto. Acho que agora também dá para responder aqui a pergunta. Pergunta não, né? O comentário do Gabriel Estudante, que é o seguinte. Pior que a gente nunca sabe quando um bom produtor de conteúdo liberal radical está cruzando a linha da sanidade. A questão é que eu nunca fui liberal. Liberal é camisinha de comunista. Eu sou anarcocapitalista, libertário, certo? Então já está cruzando a linha da sanidade conhecida como linha de 38. Bom, o 38 é funcionário público. Aí, o 38 que vocês tanto odeiam, ele é funcionário público, igual a vocês. Mas enfim. Tipo o Johan, aqui ele falou de um cara que eu gosto muito, que é o Johan. Então eu vou ter que dar uma resposta pra ele. Tipo o Johan, que é um ótimo garoto e inteligente, concordo. Mas essas teorias entraram tão fundo na cabeça dele que o cara fez empréstimos para comprar tudo em Bitcoin. E na realidade paralela dele, isso é razoável. Bom, na minha também. É muito fácil você sair de uma pessoa liberal que entende bem como o sistema funciona para uma pessoa lunática que dá asas para vozes da cabeça e embarca em teorias da conspiração. O equilíbrio e a ponderação são sempre o caminho. Vocês lembram bem o que o Ryan Santos falou sobre equilíbrio e ponderação. É a mesma coisa de estabilidade.
Mas vamos lá. De repente, um moleque que estava estudando para um concurso se sentiu desmotivado com esse vídeo e abriu mão de um futuro confortável e seguro para ouvir vozes da cabeça de outra pessoa sobre uma realidade futura que é apenas especulação. Cara, tudo na vida é especulação, tá? Outra coisa, eu posso falar milhares de coisas aqui, mas a pessoa toma as próprias decisões com base na vivência dela. Tá? Eu não tenho o poder de influenciar a vida das pessoas da forma como você tá falando. O que eu falo aqui não é regra pra ninguém, beleza? Mas vamos supor que o que eu tô falando aqui fosse regra pras pessoas. Vai no meu canal, assiste o primeiro vídeo, onde eu falei sobre como o Bitcoin poderia te deixar rico. E esse vídeo foi postado, se eu não tô enganado, em outubro de 2022? 22 ou 23? Não lembro bem, mas o que eu me lembro bem é que na época o Bitcoin tava 35 mil reais, tá? E muitas pessoas assistiram aquele vídeo e em vídeos posteriores, anos depois, comentaram me agradecendo. Porque o cara tinha lá um pouco do dinheiro dele investido em empresas brasileiras, ele tirou da bolsa de valores, colocou em Bitcoin. Meses depois, o Bitcoin já tava 80, 100 e recentemente ele bateu 120 mil reais. Só que eu não ligo se a pessoa ganhou dinheiro porque assistiu o meu vídeo. O que eu ligo é que ela entendeu o ponto. E o ponto é que o Estado é seu maior inimigo. Então, se você não se importa com isso, se pra você fazer o concurso vai te dar uma vida foda, uma vida confortável, se faz sentido pra você, faça, tá? Eu não faria, é a minha opinião. Bom, outra coisa é sobre o Johan. Não tenha dúvida que o Johan, ele está fazendo uma aposta, mas eu vou fazer a aposta junto com ele. Volte daqui a 10 anos, tá bom, Gabriel? Gabriel, volte no canal do Johan daqui a 10 anos. Se eu e o Johan estivermos certos, certamente nós seremos o 0,001% da população brasileira. Se você estiver certo, a gente vai continuar sendo criador de conteúdo. E acho que a primeira coisa que você pode fazer para melhorar a sua vida é não questionar a escolha dos outros. Se o cara acha que esse caminho é viável, bom, ele colherá os frutos. E sem dúvida, se algo der errado, eu estarei aqui para ajudá-lo porque ele é um excelente amigo, ele é um grande amigo. Bom, mas por hoje é só, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixem aqui nos comentários as próximas perguntas para eu resolver. Cara, se tiver perguntas tão boas igual a do cara aqui do Brau na moral, vai ser interessante porque dá para fazer vídeos longos. E são essas perguntas que eu gosto, beleza? Até a próxima e fiquem com Deus. Vivo fora do sistema, tô fora da grade. Códigos e florestas, minha nova liberdade. Numa cabana off-grid com energia solar. Com o modo Bitcoin, ninguém vai me parar. Daniel Fraga sumiu, mas deixou seu recado. Estado é ilusão, imposto é só pecado. Bitcoin maximalista, sigo firme na trilha. Satoshi é meu guia, ninguém rastreia minha trilha. Sigo no mato no stealth, sem CPF. Com cold wallet na mão e um 38 de chefe. Liberdade é o preço que eu pago pra viver. No mundo sem dono, só eu pra me defender. Anonimato é escudo, privacidade é lei. No mundo de pecadores, então acordei. Lightning na veia, transação relâmpago. Sem banco, sem patrão, só eu no comando. Pra escola eu fui, mas tô cagando pro estado. Filho livremente afiada, nunca dou recado. Na selva de pedra vendem medo e prisão. Mas conheci o Bitcoin, não sustento ladrão. Eles chamam de utopia, eu chamo de visão. Anarcocapitalismo sem pedir permissão. Sem regras impostas, só pacto voluntário. Vou estacar satoshis, foda-se o salário. Sigo no mato no stealth, sem CPF. Com gold wallet na mão e um 8 de chefe. Liberdade é o preço que eu pago pra viver. Com minha seed na mente, ninguém vai me deter.